Saudações aos alunos de Ciências Contábeis da disciplina Contabilidade Geral, aqui o professor Daniel Cardoso, e hoje a gente vai seguir no nosso curso dando ênfase agora ao estudo das contas. A gente já olhou um pouco a questão dos fatos contábeis, a gente vai voltar a ver isso aí, mas a gente hoje vai se debruçar um pouquinho sobre a conta, o que efetivamente representa, os tipos de conta, plano de contas, e disso aí a gente já vai ter elementos para seguir para uma DRE, para um balanço patrimonial, a partir do que a gente já viu. Então, inicialmente a gente tem que definir o que é uma conta contábil. Diferente de conta corrente, de conta poupança, que acho que a maioria de vocês já deve conhecer, a conta contábil, em que pese ter um significado parecido dentro de cada um do seu contexto, mas na contabilidade, a conta é a representação dos elementos patrimoniais que têm a mesma natureza. Então, qual que é a lógica? Eu vou tentar pegar fatos contábeis e vou agrupá-los de acordo com a similitude que existe entre eles, ou seja, a semelhança que existe entre eles. Se eu tenho vários pagamentos de despesa de cartório, como a gente viu no exemplo que a gente teve a oportunidade de usar na hora dos fatos contábeis e a gente introduzir a questão dos lançamentos. Se eu tenho vários lançamentos semelhantes, eu vou ter um fenômeno representado. Então, esse fenômeno acaba se tornando um elemento patrimonial ou um elemento de receita, despesa, que no final das contas representa, no final das contas acaba voltando para o balanço. Então, para que não fique muito complicado, então, conta a representação contábil de elementos patrimoniais de mesma natureza. Então, você vai ter fatos que são fatos contabilizáveis e você vai agrupá-los de acordo com a semelhança que existe entre eles. Então, a gente está vendo aí que as contas são criadas para registrar e representar os elementos do ativo, do passivo, despesas e receitas. Nada muito complicado, só para a gente entender. A partir de agora, quando vocês ouvirem conta caixa, o que é a conta caixa? A conta caixa ela vai estar lá representando todos os fatos que ocorreram com a transação em dinheiro, em espécie, dentro da empresa. Pagamentos, recebimentos. Então, convencionou-se usar a conta caixa para isso. Quando eu falar de aplicação financeira, eu estou falando de todos os fatos que foram dado seguimento na empresa e que tem a ver com a aplicação de recursos no banco. E aí a gente vai ter uma conta, embora exista uma conta corrente no banco, a conta corrente também vai ser representada no seu controle patrimonial, no seu plano de contas, e dentro do plano de contas também vai ter uma representação da aplicação financeira que existe na conta. A gente viu no exemplo que a conta corrente e a conta de aplicação são fatos distintos, né? Lembra que a gente, no exemplo, colocava um valor na conta, depois a gente tirava da conta e aplicava. Então, o dinheiro não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, então se ele está na aplicação, ele não está na conta corrente. Então, são dois registros distintos. Então, vamos em frente. Esse aí é o fato 9 do exemplo que a gente deu. E a gente vai usar ele para ilustrar algumas contas que a gente quer só começar a pincelar de agora. E quando a gente vê mercadoria em estoque, isso significa uma conta. A gente está vendo aqui, mercadoria em estoque 220. Isso significa uma conta, ou seja, ela representa todas as mercadorias que estão em estoque na empresa naquele momento. Agora, uma particularidade. Como isso é um exemplo didático, a gente não está trabalhando com várias mercadorias. A gente está supondo que a empresa só compra e vende uma mercadoria que mais para frente
pode se transformar em produto, se for uma indústria, uma empresa de processamento. Se for o caso de uma concessionária, como a gente viu no exemplo, na verdade ela não transforma, ela pega a mesma mercadoria, então ela é comprada, vai para o estoque, do estoque ela é vendida. Enfim, para simplificar, a gente está entendendo que todos os carros eles são do mesmo tipo e estão em estoque. São carros, a mercadoria é carro e eles estão em estoque. Mas é possível, dentro de um estoque, você ter várias mercadorias. Então você vai ter essa conta mercadoria de estoque com várias subdivisões, né? Então, quando eu falar mercadoria tal, eu estou falando de todos os elementos iguais que estão em estoque e são mercadorias. Nesse exemplo que a gente está dando, o total de mercadorias semelhantes, iguaizinhas, que estão estocadas prontas para ser vendidas, representa 220 alguma unidade de moeda, real, dólar, que você achar melhor. Quando a gente vê aqui juros, e aí já no mar do balanço, mas aqui no conjunto de receitas e despesas, você está vendo R$4 de juros. Isso significa que a empresa teve aquele momento que se registrou isso aqui, até aquele fato 9, R$4 como uma receita, um ganho de juros. Quando eu olho para a palavra fornecedores, eu estou entendendo que são todas as obrigações com fornecedores que a empresa tem. E nesse momento são R$300. Podem ser diversos fornecedores. Nesse exemplo, como a gente só está trabalhando com uma continha aqui, é porque eu só tenho um fornecedor. Vamos fazer de conta que essa concessionária só compra de um determinado fornecedor. Mas ela poderia ter vários fornecedores e várias contas, e a gente vai ver isso bem direitinho daqui a pouco. E aí, por último, a gente está vendo aqui comissões. Então, essa conta aqui vai representar os gastos com comissões. Pode ter uma despesa, então eu estou gastando, não está entrando, está saindo. Então, representa todos os gastos com comissões que a empresa teve até aquela data, que no momento equivale a 2 unidades. Pode ser 2 unidades de real, de dólar, que você achar mais conveniente. Uma outra coisa que é importante. A gente já sabe que é conta, e agora a gente vai começar a falar sobre contas. Então, algumas palavras, alguns termos vão se tornar comuns para vocês. O valor final da conta é denominado saldo. O saldo da conta, no caso, conta caixa aqui, a gente vai ver que ao final desse ato, desse fato, desculpe, ele tem R$82, 82 dólares. Então, esse é o saldo da conta, porque é o valor final. O saldo inicial seria o valor que tinha aqui na conta caixa antes do fato 9. Então, seria o saldo anterior. E esse saldo anterior, nesse caso, se vocês forem olhar lá no exemplo de vocês vão ver que era 84. E esses R$2 que diminuíram provavelmente foram as comissões, né, que foram pagas. Pode ver que as comissões estão aqui. Então, só para entender as convenções, não é nada do outro mundo, provavelmente vocês já conhecem, vocês já usam essa terminologia, mas só para ficar dito, o valor inicial da conta é o saldo inicial. O valor final, saldo final da conta. A diferença, isso é interessante falar, a diferença entre saldo final e saldo inicial de uma conta vai ser chamado movimento contábil da conta. Então, se eu entender que antes do fato 9 o saldo de caixa era 84 e depois passou a ser 82, eu posso entender que 84 menos 82, 2, eu tive uma movimentação nessa conta entre o fato 8 e o fato 9 de 2 unidades. Então, o movimento da conta, e aí pode ver que uma coisa vai levando a outra. O movimento da conta ele pode ser dividido em dois. Movimento que aumenta e movimento que diminui o saldo. Se a gente for usar a nomenclatura de débito e crédito, seriam dois tipos de movimento de conta. Movimento de débito, quando eu estou aumentando saldos devedores e diminuição de saldos credores. E movimento a crédito, quando eu estou aumentando o saldo credor e diminuindo o saldo devedor.
para ficar bem claro, a conta caixa ela tem natureza devedora. A gente já estudou isso, né? As contas do ativo têm natureza devedora. Se ela tinha 84 e agora tem 82, ela diminuiu 2 unidades. O que é que faz com que uma conta de natureza diminua? Um crédito. Então, eu posso entender que houve uma movimentação, porque houve a variação dos saldos, e essa movimentação foi a crédito. Por quê? Porque ela diminuiu o saldo de uma conta de natureza devedora, que é a conta caixa. Vamos pensar aqui no caso a conta fornecedores. Aí eu vou dar um chute aqui só para vocês entenderem. Se esse saldo aqui de fornecedores antes do fato 9 fosse 400 e agora eu tenho 300, é sinal que houve uma redução na conta fornecedores. Muito bem. Se a conta fornecedores é uma conta de natureza credora, porque ela está aqui do lado direito, do lado do passivo, então eu vou entender que a conta fornecedores, nesse exemplo que eu estou dando, que tinha 400 e passou a ter 300, saldo inicial era 400, passou a ter 300, essa conta ela sofreu um débito. Por quê? Porque o que diminui o saldo credor é um débito. E o que diminui um saldo devedor é um crédito. Isso é o tipo da coisa que não tem outro jeito de aprender senão praticando. E pensando e fazendo, daqui a pouco você já nem se confunde com isso. Eu acredito que ninguém nem se confunde, na verdade, né? Então, só reforçando, o movimento a débito ele vai ser um aumento de saldo devedor e diminuição de saldo credor. E o movimento a crédito ele vai ser aumento de saldo credor e diminuição de saldo devedor. Nesse exemplo que a gente viu lá entre os fatos 7 e 9, aí você dá uma olhadinha no que você deve ter anotado, mas pode confiar que quando preparei a aula eu dei uma olhadinha. Entre o fato 7 e o 9, a conta caixa teve 2 movimentos. Ela teve um aumento de 77 pelo fato 8, ou seja, entrou dinheiro, e uma diminuição de R$2, de 2 unidades, pelo fato 9. O aumento que ela teve de 77 lá no fato 7 é denominado movimento a débito. Por quê? Porque aumentou o saldo de uma conta de natureza devedora. Se já o movimento que diminuiu R$2 falar da conta caixa é um movimento a crédito. Por quê? Porque reduziu o saldo de uma conta de natureza devedora. Agora a gente vai falar um pouco do que é plano de contas. Olha só, a gente partiu de conta, né, onde eu vou estar reunindo os fatos e os elementos que têm a mesma natureza, que são iguais, por uma questão de separação, de organização, de controle. E a conta eu já aprendi que ela vai ter saldo devedor, vai ter saldo credor, que ela pode ter uma movimentação, e é justamente essa movimentação que eu vou dizer que houve débito, houve crédito. E agora eu vou falar de plano de contas. O que é plano de contas de uma maneira bem simples? Vai ser um conjunto de contas criadas para atender às necessidades de registro das transações dos eventos econômicos. Ou seja, na contabilidade, você, eu, qualquer contabilista vai estar registrando tudo o que acontece. Vendeu-se alguma coisa, comprou-se alguma coisa, o contabilista está registrando. Só que ele precisa registrar isso de uma maneira padronizada. Não adiantava ele registrar da maneira dele, e o contador da empresa vizinha registra de outro jeito. Internamente não haveria problema. Provavelmente todo mundo já conheceria a maneira que o contador daquela empresa contabilizaria. Mas quando você empresário precisasse de um empréstimo no banco, fosse prestar contas dos tributos ao fisco,
ou mesmo se fosse uma SA, tivesse que prestar informação para os acionistas, haveria uma grande dificuldade de entendimento, porque não necessariamente todo mundo entendeu o que aquele contador escreveu, porque ele escreveu conforme uma lógica própria. Então, o que acontece? Por conta disso, existe o plano de contas e a gente vai estar falando do que é preciso fazer para criar um plano de contas, as condições e tal, mas é bom avisar que na prática é muito raro que nós sejamos convocados a criar um plano de contas numa empresa. Porque na maioria dos casos, as empresas já possuem o seu plano de contas, a não ser que seja uma empresa que esteja sendo criada. E na maioria dos casos, volto a dizer, tende-se a seguir um padrão. Né? Existem padrões, bancos, por exemplo. Dentro da minha experiência de banco, eu passei a vocês que eu trabalhei em mais de um tipo de banco, banco federal, banco estadual, banco privado, e o plano de contas é o mesmo, porque o Banco Central ele tem um registro muito forte e para que isso seja instantâneo, o banco tem que fechar balanço diário, ajuste de contas, de tesouraria, uma série de coisas. Então, não existe muito espaço, digamos assim, para criatividade. Essas contas elas recebem um padrão, que é o do COSIF, né? Vocês mais para frente vão estudar isso aí. E aí não se preocupem muito nessa questão de em algum momento terem que criar um plano de contas. Se acontecer, ótimo, é uma grande experiência. Mas se não acontecer, é importante saber como é que o plano de contas é feito para que você possa, de repente, até interpretar alguma coisa que você possa achar estranho, mas entendendo o que o contador ou a equipe ou alguém que bolou o plano de contas levou em consideração, você tende a entender melhor o comportamento das contas e até dá para entender outras coisas, as políticas da empresa, tudo isso dá para entender no plano de contas. Com a experiência vocês vão perceber isso. Então, só para voltar, o plano de contas vai ser o conjunto de contas criadas para atender às necessidades de registro, né? O contador registra sempre o tempo todo, e vai possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis que serão, que vocês vão ver agora, balanço e demonstração de resultados. Existem outros relatórios? Sim, com certeza existem outros relatórios, e o plano de contas ele tem que ser suficiente para que todos os relatórios contábeis possam ser gerados. Né? Uma empresa não vive só de balanço e DRE. Existem outras demonstrações obrigatórias, vocês vão aprender isso numa disciplina mais avançada. E aí, como eu tinha falado para vocês, o objetivo também é atender a todos os usuários de informação contábil. Por isso, não dá para cada empresa ter seu plano de contas sem seguir minimamente um padrão. Os planos de contas eles seguem uma lógica que acaba sendo meio que padronizada para que haja um entendimento do mercado e de todos os usuários, né? Tanto fisco como quem cobra imposto ou tributo, né? Quem concede crédito e quem investe. Esses são os grandes stakeholders, né? Os grandes usuários da informação contábil externos. Internamente você vai ter a diretoria, a alta cúpula, que vai ter já uma outra abordagem, uma abordagem mais gerencial. A gente vai ver isso já. Então, quais seriam as funções de um plano de contas? Ele vai possibilitar uma adequada forma de controle do patrimônio, né, daquela entidade que está sendo contabilizada. Esse controle vai se dar pelo registro de todas as transações de eventos econômicos, como eu falei, em rubricas. E aí já é uma palavra nova que eu acho que quem já é da área de contabilidade, quem já tem conhecido, conhece. Muitas pessoas falam assim, rúbrica, mas rúbrica não, é rubrica. Rubrica contábil. Tá? E essas rubricas elas são justamente aquelas codificações que acompanham a conta. A conta caixa ela tem um número, a conta bancos ela tem outro número. No plano de contas, e a gente vai ver um exemplo já, as contas não estão somente em ordem alfabética. Na verdade, as contas nem observam uma ordem alfabética, elas observam a ordem da lógica contábil, a ordem patrimonial, a ordem que mais
fica fácil para o contador montar as demonstrações. Então, as rubricas, elas são aquelas codificações que dão acesso à conta contábil, né? Então, esse registro vai ser feito dos eventos econômicos nas rubricas, né? Naquela continha caixa, código e tal, dos livros contábeis, e a gente vai ver livro razão, livro diário, provavelmente na próxima aula. E a maneira que vai querer que a coisa aconteça é rápida, precisa, de modo que o valor e a descrição dos elementos patrimoniais da entidade estejam bem claros. E também o valor e a descrição dos principais fatores de gasto e recebimento. Traduzindo isso, quando naquela conta, eu vou ter, naquele plano de contas, eu vou ter as contas que melhor vão representar os eventos, né? Lembra que a gente falou que a conta vai agrupar o que é semelhante, então eu vou ter que ter várias contas para vários tipos de fatos, de fenômenos contábeis que acontecem na empresa, e pela descrição da conta, eu já sei a descrição do evento, né? Porque na conta caixa, o que é que vai ter? Vai ter os eventos relativos a transações e espécies, corridas dentro do âmbito da empresa, referentes a pagamentos e recebimentos, ou seja, débitos e créditos. Então, existe uma descrição da conta que já descreve o fenômeno também. E quando a conta recebe ou ela cede algum valor, quando ela é impactada em algum valor para mais ou para menos, eu também estou tendo a descrição do valor, porque vai acompanhar um lançamento, que a gente viu mais ou menos como é que funciona, né? Quando a gente vai fazer a contabilização, de modo que o plano de contas, dentro da lógica da conta, vai ser uma maneira, digamos assim, de materializar a contabilização e fotografar os eventos. Nós não usamos na contabilidade fotos, nem fotos digitais, nenhum tipo de foto. A foto da contabilidade, pode-se dizer, é a contabilização. E a conta corrente, ou a conta contábil, ela tem um papel fundamental nesse processo de contabilização, né? Sem a conta você não teria como fazer. E quem seriam os usuários da informação contábil? Uma coisa que a gente tem que entender, e vocês vão ver numa disciplina chamada Sistema de Informação, que a contabilidade é um sistema de informação. Então, por ser um sistema de informação, a contabilidade ela vai ter muitos usuários dessas informações geradas pelo sistema contábil. E o primeiro usuário deve ser, entende-se que deve ser, o dono ou os donos da empresa. Ou seja, aquelas pessoas que têm o poder do capital social. Aqueles que fizeram aqueles aportes e que criaram um patrimônio, como a gente já estudou. Depois do dono da empresa, logo a seguir, a gente pode dizer que um outro usuário que é tradicional é o governo. Porque as entidades jurídicas, as pessoas jurídicas, que não são pessoas naturais, né, são pessoas jurídicas, elas só existem porque foram autorizadas pelo governo, pelo poder público. Então, do mesmo jeito que e até em alguns casos, de maneira até mais contundente do que os sócios, o governo tem todo o interesse de entender tudo o que está acontecendo na empresa. E a contabilidade é o grande mecanismo de observação, né? Todos os governos, de modo geral, são grandes usuários da contabilidade e da informação contábil, em última análise, né? Outras pessoas interessadas na informação contábil, os empregados, né? Aquele empregado mais preocupado com a situação da empresa, ele sempre está dando uma olhadinha lá no balanço, ele sempre vai querer entender como é que está a empresa que ele trabalha, o que não é nada estranho. Fornecedores também vão ter interesse, clientes, sim. É engraçado que muita gente pensa que a informação contábil só interessa ao fornecedor, porque o fornecedor quer saber se a empresa lá vai ter condição de pagar o que está comprando a ele, já que ele é fornecedor, ele forneceu algum serviço ou algum produto para a empresa. Mas, assim, na prática, quem é cliente da empresa também quer saber, sabe por quê?
porque ele quer ter a certeza que se ele tem aquele produto, a empresa tem saúde financeira para continuar viva e continuar fornecendo o produto ou o serviço que ela consome. Porque veja bem, existe toda uma cadeia de produção. A empresa que está lá fornecendo algum serviço para outra, o cliente vai estar preocupado se na próxima remessa, no próximo pedido, a empresa vai ter condição de honrar. E a situação financeira, logicamente, é um fator importantíssimo na hora de se decidir se produz mais ou não. A primeira coisa que a empresa faz quando está com problema de crédito, quando está falindo, é parar de produzir. Né? Não tem como produzir. Vai demitir funcionário, vai parar a linha de produção, vai deixar de comprar mercadoria. Então, a contabilidade pode dar boas pistas para quem está de fora, tanto fornecedor como cliente. Então, de um modo geral, resumindo, bancos, a sociedade como um todo mundo vai ter um pouco de interesse na informação contábil, cada um dentro da sua particularidade. As informações mais conhecidas que a gente pode falar seriam o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Porque basicamente um informa, né, o que a gente já viu, a questão do patrimônio, e a outra vai mostrar para a gente se teve lucro, se teve prejuízo, como é que anda os custos, né? Vai dar para se fazer algumas análises na demonstração contábil. São simples, são peças simples de se entender, principalmente a DRE, você começa a olhar e daqui a pouco você já vê que tem um lucro ou um prejuízo, isso chama muita atenção. Então, basicamente são essas informações que interessam a fisco, a banco e ao usuário externo. E também, por consequência, são as informações mais conhecidas. Claro que quando a empresa tem ações em bolsa, existem outras demonstrações, DVA, que vocês vão aprender a fazer, dependendo da natureza, se for sindicato e algumas empresas específicas vai ter uma DOAR também para fazer. Mas, de um modo geral, balanço e demonstração de resultado todo mundo acaba produzindo. Então, é importante saber que o plano de contas da empresa ele vai ter que ter contas que prevejam todas as situações de relatórios que a empresa vai ter que produzir. Porque ele vai ter que ter lá uma conta transitória para lucros, quando for fazer a DRE, ele vai ter que ter contas que contemplem todo o patrimônio, vai ter contas que, na hora que você vai fazer a DVA, você tem contas bem específicas. Então, o plano de contas ele tem que ser completo, ele não pode deixar de contemplar nenhuma situação específica. Né? E uma característica interessante é que a gente vai ter, até ver isso já, mas posso adiantar, uma grande característica do plano de contas é que ele seja flexível. Ou seja, se for preciso, se houver uma mudança de legislação, uma mudança de padrão, como houve em 2008, né, de dezembro de 2007 para 2008, houve uma mudança grande no sentido de harmonizar a nossa contabilidade. Isso a gente vai ver melhor na próxima aula. E aí houve a necessidade de criação de novas contas. Então, os planos de contas eles tinham que ser flexíveis para receber essas novas contas e até pensar em novas demonstrações que passaram a existir. Então, continuando, quais são as condições para você elaborar um plano de contas? O contador que vai ter que bolar o plano de contas, ele vai ter que ter em mente certos parâmetros que vão ajudar a construir aquela ferramenta. Né? O plano de contas é uma ferramenta para a contabilidade. Então, uma coisa, inicialmente, ele tem que atender às necessidades específicas da empresa e dos principais usuários da informação contábil. Essa ordem que a gente vai mostrar agora, ela é bem a lógica e a ordem da vida real. E vocês vão entender por quê. Então, inicialmente, lembra que a gente falou que o primeiro grande usuário é a própria empresa, a direção da empresa. Então, o plano de contas ele tem que atender necessidades específicas da empresa e também dos principais usuários da informação contábil. A classificação vai ter que partir do geral para o particular, ou seja, toda empresa vai ter uma conta caixa, toda empresa vai ter uma conta banco, mas algumas empresas, por exemplo, vão ter várias contas em banco. Então, eu posso dizer que no geral
toda empresa basicamente vai ter uma conta banco, mas algumas vão ter mais de uma conta banco. Então, esse particular vai ter que estar no seu plano de contas. Você vai ter que ter um plano de contas que contemple várias contas correntes, se é o caso da particularidade da sua empresa. Mas, no geral, você vai ter que ter no mínimo uma conta banco, porque é a lógica de permanência no mercado, como as empresas operam. Então, algumas coisas vão existir no plano que todo plano de contas tem, mas em alguns outros casos só a tua empresa vai ter, então essa conta vai existir. Por quê? Porque o objetivo também é atender a necessidades específicas da empresa. Vai ter que haver uma codificação, e essa codificação a gente vai ver bem claramente já já. Esses agrupamentos de contas que formam... O plano de contas ele é formado por grupos, a gente vai, no exemplo, entender bem mais fácil isso. E esses agrupamentos eles têm que ser feitos pensando em facilitar a vida de quem vai fazer a demonstração. Então, tem que ser feito, só relembrando, tem que atender a necessidade da empresa, mas também tem que atender a necessidade dos usuários de um modo geral. Né? O governo, ele, inclusive, por exemplo, a Receita Federal ela diz certas normas na hora de se fazer a apresentação das demonstrações. Um exemplo assim que não vai complicar a vida de vocês, a cabeça de vocês, mas só para vocês terem uma ideia. Quando vocês estudarem custos, vocês vão ver que existem várias formas de se fazer a apuração do custo das mercadorias, do custo das transações. Só que a Receita Federal ela escolhe uma especificamente. Eu não vou dar spoiler da disciplina de ninguém, mas existe uma razão, e eu posso adiantar que é porque favorece a Receita. Então, não é necessariamente a melhor para a empresa, na verdade não é a melhor para a empresa, mas a Receita Federal, que é governo, como usuário da informação contábil, ela dita algumas normas. Então, na hora do contador apurar para entregar a demonstração que vai ser publicada e que o governo vai ser usuário, essa publicação para o usuário externo ela vai ter que seguir um padrão e algumas normas. Já ela pode ser produzida também internamente, e aí ele já não tem que se preocupar tanto com essas questões, porque aí já existe a flexibilidade e ele pode atender, na verdade, o melhor critério. Então, qual é a melhor forma de se apurar custo? Então, você vai adotar aquela que lhe parece a melhor. No caso da demonstração que vai ser destinada ao usuário externo, aí não existe essa flexibilidade. Você acaba sendo obrigado a fazer por convenção, né? E as questões aí são legais, não existe discussão sobre isso. Quando você tiver um plano de contas, em cada agrupamento, esses títulos têm que ser representativos, né? Tem que ser claros e sucintos. Por exemplo, o grupo de contas passivo. Subgrupo passivo circulante. Então, todos esses grupos têm que ter um nome que represente com clareza a que se refere. Eles têm que ser claros e têm que ser sucintos, porque você não vai poder fazer uma declaração do grupo. Este grupo contempla tal conta, tal... Não, você vai ter que ter, pelo nome, dar uma ideia para o usuário, que no caso vai ser o próprio contador ou quem venha a usar a informação, do que significa aquele grupo de contas que vai ser usado. Por último, tem que ter flexibilidade, ou seja, tem que ter uma margem para ampliação, como eu falei, e foi bem interessante o que aconteceu em 2007. E tem que ser operacional, porque se eu pegar um plano de contas de uma empresa de 1950, provavelmente ele não tem questões como ligadas à tecnologia, ligadas a vários eventos que passaram a existir mais recentemente e que não eram previstos naquele tipo de balanço. Então, o balanço DRE. Então, naquele plano de contas antigo, existiam várias situações não existiam várias situações que hoje existem e que se eu fosse adotar um plano lá de 1940, 1950, ele não seria operacional. Eu iria estar impedido de elaborar algumas demonstrações porque eu não teria as contas necessárias para isso.
E aí é uma parte que eu gosto muito, até porque dentro da contabilidade a minha atuação é na parte gerencial, na contabilidade gerencial, controladoria, finanças, isso aí aqui é a minha praia. A gente tem sempre esse trade-off, essa, digamos assim, dualidade entre abordagem gerencial e abordagem legal. Uma coisa que é importante é saber que a informação contábil, ela, eu sei que eu já disse, mas eu vou repetir para ficar bem claro, ela não tem um usuário, ela tem diversos usuários com diversos interesses. Antigamente se brincava que toda empresa tinha 3 balanços. Um balanço era para o dono, que era o real, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Um era para o banco, onde aí aparecia que a empresa era rica, para que ela pudesse receber crédito e tá bem, com uma imagem boa perante o banco. E para o governo era o balanço de que a empresa era muito pobre, né? Claramente aí a gente tem um problema muito sério de fidedignidade da informação, e eu espero que hoje isso seja realmente uma piada, porque no passado isso realmente era verdade em muitos casos. Mas então esse exemplo serve para mostrar que tem várias pessoas com vários olhares interessados na tua informação. Então, mais uma vez, o plano de contas ele vai ter que estar suficientemente estruturado para que a necessidade de todas as pessoas envolvidas, todos os atores envolvidos, todo mundo que tem interesse na demonstração que a sua empresa vai produzir, em última análise, no plano de contas da empresa, ele seja um plano de contas que tenha a condição de atender todas elas. Então, quando se vai fazer o plano de contas, a primeira coisa que tem que se pensar é atender a necessidade do primeiro nível de decisão da entidade, que é o proprietário, a diretoria ou o dono da empresa. Segundo, a gente vai tentar atender necessidades do segundo nível de decisão, o gerente. Depois, o terceiro nível de decisão, que seriam os chefes, as lideranças, as supervisões. E aí, a gente tem que começar a pensar, a gente pensou até agora do item 1 ao 3, no pessoal de casa, dentro da empresa. Agora a gente vai começar a pensar fora. 4, a gente tem que atender necessidades legais, que são as societárias e fiscais, né? Que tem a ver com a lei das sociedades anônimas, que a gente vai falar, tem direito na próxima aula, mas era uma lei bem antiga, em 1976, e aí agora a gente tem uma lei mais recente, de 2007, que diz quais tipos de contas devem existir ou não, mas para que se use a contabilidade eu tenho que pensar tanto no usuário interno como no usuário externo. Outra coisa que, e aí fica por último realmente, é que o plano de contas ele tem que ser operacional para que o contador e o setor de contabilidade possam trabalhar. Então não adianta ser um plano de contas que aparentemente atenda todo mundo e não atenda o contador. Na verdade tem que ser um plano de contas bem completinho, de modo que todos possam ser atendidos. Por isso também, reforçando o que eu já disse, não é comum você ver uma empresa estar fazendo um plano de contas todo dia, porque realmente é uma tarefa árdua. É muito complicado, você tem que levar em conta muitas questões, e por isso não é uma coisa tão comum no dia a dia, né? Na prática, eu particularmente não conheço nenhum contador que tenha criado um plano de contas. Conheço alguns que gerenciam um plano de contas, que fizeram alterações aí sem problema. Mas a criação do plano de contas eu confesso que eu não conheço. E aí vamos ver um exemplo de plano de contas. Esse é um plano de contas em graus. E por que em graus? Porque a gente está partindo, existe uma hierarquia. Se vocês olharem aqui no lado direito, vocês vão ver aqui, ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Mas vamos olhar primeiro. Lembra que a gente falou que o grupo de contas tinha que ter um nome que fosse sucinto e que definisse o grupo de contas? Então vamos lá. Aquela conta que está lá no passivo, nesta empresa, ela tem uma codificação que é o número 2. A rubrica contábil é 2 passivo. E eu tenho ainda esse outro código aqui, que pode ser um outro código de atribuição interna.
Eu peguei assim o exemplo de um plano de contas. Então esse número aqui não tem que necessariamente ninguém decorar e ele não tem que nos dizer nada. Claramente é uma codificação que é interna. Então eu tenho aqui, ó, na ordem do conjunto de contas, é no grupo 2, passivo. Provavelmente nessa empresa o grupo 1 é ativo, pela lógica. Então eu tenho no grupo 2 o passivo, uma codificação interna e o grau. Por que primeiro grau? Porque é o mais alto grau da conta. Eu estou no nível mais... agora voltou. Eu estou no nível mais alto, né? No nível mais geral. A palavra mais adequada seria essa, nível mais geral. No segundo grau, eu já vou ter aqui, ó. Lembra que no passivo a gente tem lá passivo, aí aqui a gente vai ter passivo circulante. O que seria o passivo circulante? Seriam aquelas obrigações que a gente vai ter uma necessidade de pagá-las dentro do exercício, né? Só adiantando isso para vocês vão ver isso com detalhes em outras disciplinas. Mas para aquelas obrigações que a gente tem que pagar logo, digamos assim, eu tenho um grupo de passivo circulante. Aquelas que eu não tenho que pagar logo, se vocês descerem e olharem aqui embaixo, você vai ter o passivo não circulante. Ou seja, é uma obrigação que ela não necessariamente vai vencer nesse exercício que eu estou. Ela pode vencer no próximo. A gente está neste ano. O que acontece até o final do ano é dentro desse exercício. Mas pode ser que eu tenha uma obrigação que ela tenha, vamos lá, para fazer de conta que você fez um financiamento estrutural com um banco de fomento, tipo o BNDES, sei lá, um banco desse tipo aí. Então você pode ter financiado máquinas, equipamentos, e aí o valor da máquina, claramente você não vai ter condição de pagar no primeiro ano. Então você vai ter alguma coisa para pagar no primeiro ano, vai ter alguma coisa para pagar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, 10 anos, sei lá, depende do prazo que você acordou com o banco. Então, o que vencer desse seu financiamento no primeiro ano, que está dentro do exercício, ele vai ser contabilizado numa conta chamada passivo circulante. Na verdade, vai ter uma definição, sei lá, uma descrição mais detalhada, mas só para você entender a lógica, o passivo circulante é o geral de todas aquelas obrigações que vencem no exercício. O passivo não circulante ele vai contemplar tudo que vence a partir desse exercício e ele vai concentrar tudo isso. E aí, se você vai fazer análise de balanço, que é outra coisa que vocês vão aprender a fazer, quando você começa a olhar o comportamento da conta do passivo não circulante, você pode entender se a dívida está diminuindo, se ela está sendo paga, qual é o perfil da dívida que a empresa tem. Por exemplo, estou falando de dívida porque a gente tem aqui o grupo de passivo. Então, entenda, 2 é o primeiro grau, é o passivo todo. O 2.1, que é uma conta de segundo grau, ela já está dizendo uma característica específica do passivo, é o que eu pago logo, digamos assim, no circulante. Para o que eu não pago logo, eu tenho aqui o não circulante. E eu tenho também o patrimônio líquido. Né? Lembra que o patrimônio líquido está juntinho lá do lado do passivo, do lado direito do balanço. É também uma conta de segundo grau. Mas vamos descer mais. Dentro dos passivos circulantes, ou seja, aqueles que eu vou pagar dentro do exercício, eu tenho fornecedores. E aí, essa seria uma descrição de terceiro grau. Porque agora eu sei que é passivo, ou seja, eu tenho que pagar. Passivo circulante, eu tenho que pagar logo. E fornecedores, eu sei que são coisas que eu comprei a quem me fornece material, serviço, sei lá, que você precisa. E fornecedores eu posso dividir se são fornecedores nacionais ou se são fornecedores estrangeiros. Perceba, aí eu aqui já estou no quarto grau. Eu saí do grau maior, que é ser passivo, e já cheguei aqui no quarto grau, que seria fornecedores nacionais. Porque também eu tenho fornecedores estrangeiros. Mas eu também tenho um quinto grau. E o que seria o quinto grau? Seria justamente a conta contábil em que eu vou estar contabilizando o que eu devo, já que eu estou falando de passivos aqui,
aos fornecedores por empresa. Então, no quinto grau, eu já chego a um detalhamento que eu já sei qual é. A empresa EAD, que é essa conta aqui que termina em 001, a empresa UFPE, que termina no 002, e aí eu vou ter uma empresa que termina no 003, 004, enfim, total de 2 empresas. Isso que eu fiz no fornecedor nacional, indo até o quinto grau, eu posso ir no fornecedor estrangeiro também. Eu posso ter definido lá quais são os fornecedores, quais são os fornecedores estrangeiros. Agora, voltando a terceiro grau, salários a pagar. Veja, salários é terceiro grau. É tipo fornecedor, ou seja, é um tipo de passivo, está no circulante como fornecedor, porque é de terceiro grau, mas não é alguma coisa que eu comprei. É um salário que eu devo ao meu funcionário. E no quarto grau, eu já consigo saber qual é o tipo de encargo ou salário que eu vou pagar. Que no terceiro grau eu estou falando de salários e encargos. Se eu for no quarto grau, eu já vou saber que são salários, que são encargos sociais, que são coisas relativas aos pagamentos da folha, digamos assim. No terceiro grau eu também tenho impostos a recolher. Também vou ter empréstimos. Perceba, empréstimo é passivo circulante, mas é diferente de fornecedor, é diferente de salário e é diferente de imposto. Ou seja, tudo que está aqui no terceiro grau é evento ou fato contábil que está agrupado porque tem uma característica diferente. Qual é a característica do fornecedor? Fornecer o serviço. Qual é a característica do salário? É fazer jus ao pagamento do teu empregado. Encargos sociais é fazer o recolhimento das obrigações sociais que você tem. Imposto é o que você efetivamente tem que recolher. Empréstimo é o que você deve ao banco. Então, cada um tem uma natureza diferente e, por isso, embora esteja num grupo maior que é passivo e num subgrupo que seria passivo circulante, ele tem uma natureza diferente. Por isso, ele chega só ao terceiro grau aqui e eu não vou, por exemplo, empréstimo não é quarto grau de ninguém, ele é terceiro grau, porque ele pode ter um quarto grau. Eu posso ter aqui, dentro dos empréstimos, eu posso abrir quais são os meus credores. Eu posso ter financeiras, eu posso ter bancos de desenvolvimento, eu posso ter vários tipos de operação de crédito. Então, o quarto grau aqui de empréstimo seria saber quais são os tipos de operação que eu tenho e a quem eu estou devendo. Então, para que vocês entendam, então, o primeiro grau sempre vai ser o mais geral. E aí, aquilo que a gente falou, a gente vai do geral para o mais específico. Então, no caso aqui do fornecedor, o mais geral é ser passivo. E o mais específico é dizer exatamente qual é o teu fornecedor a quem você deve e o quanto você deve. Porque aqui no plano de contas você vai ter contabilizado o valor que você deve. Então, aí a gente fala de contas analíticas e contas sintéticas. As contas analíticas são aquelas contas que representam os elementos patrimoniais no maior grau de detalhamento. Então, só para voltar, essa conta aqui, empresa UFPE, ela é uma conta analítica, porque eu estou indo lá no maior grau de detalhamento. Já uma conta sintética é aquela conta que eu não estou mais tanto no detalhe, eu estou mais preocupado com a classificação geral. Então, para reforçar, na conta analítica, aquela que eu vou no detalhamento, então eu estou indo mostrar a informação no maior nível de especificação. A gente vai estar especificando exatamente, esmiuçando, digamos assim, a informação. Normalmente as contas analíticas elas se constituem na maior graduação do plano de contas, né? Sempre vai ser o maior nível. Nesse exemplo que a gente deu, vai ser aqui o quinto grau. Então, todas as contas que forem de quinto grau, você já sabe que elas são as mais analíticas possível, né? E aí a gente vai ter o nome dos fornecedores, eu posso ter até no quinto grau aqui, os recebedores dos salários também, né? Cada um pode ter um código para receber isso aí.
depende de como o plano de contas está estruturado. E aí, a conta analítica ela vai se configurar quando a obtenção do seu saldo é conseguida através de lançamentos, ou seja, através de cada registro de fato administrativo, a gente vai ter o crédito ou débito naquela conta e eu sei exatamente o saldo dela na hora. Por quê? Porque é o maior nível de detalhamento. Ela afeta imediatamente, ela é afetada, digamos assim, imediatamente pelo efeito do lançamento, porque ela é a conta mais detalhada. Já as contas sintéticas são aquelas contas cujo saldo é conseguido através do somatório de duas ou mais contas analíticas. Vamos ver aqui. Digamos que eu queira saber o total do meu passivo circulante. Para eu saber o total do meu passivo circulante, eu vou ter que somar tudo que for fornecedor, eu vou ter que somar salários, eu vou ter que, tudo que for, como dica, se eu quero saber o que está no nível 2, eu tenho que somar tudo que for nível 3. Então eu tenho que somar fornecedor, eu tenho que somar salários e encargos associados a pagar, eu tenho que somar impostos a recolher e eu tenho que somar empréstimos. E aí é quando eu volto a comparar com a conta analítica. A conta analítica de quinto grau, digamos assim, aqui empresa UFPE ou empresa EAD, na hora que eu faço o lançamento a crédito ou a débito dessa conta, o saldo dela já está apurado. Eu já sei qual é o saldo dela. Numa conta sintética, você vai saber que ela é sintética porque você não consegue isso imediatamente. Você vai ter que somar várias contas analíticas para chegar a uma sintética. Então a gente pode dizer que o nível 5 é analítico em relação ao nível 4. E o nível 4 ao nível 3, o nível 3 ao nível 2. E o nível 5 é analítico em relação ao nível 1. Por exemplo, se eu quiser todo o saldo do passivo, eu vou ter que, via de regra, somar todas as contas analíticas de quinto grau. Claro, eu não vou ter esse trabalho todo, porque se eu já tenho segundo grau, eu somo só as de segundo grau, que no caso aqui seria passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Então eu somaria 2.1, 2.2 e 2.3 e eu teria o meu saldo do nível 1, que seria o passivo. Mas se eu quisesse somar todas as contas de nível 5, eu também chegaria nesse mesmo resultado. Só daria muito mais trabalho e é contraproducente, né? Uma vez que você já tem esse resultado indicado no nível acima. Mas então, para entender a diferença rapidinho, é isso. A conta analítica ela vai ter o saldo dela impactado e demonstrado imediatamente após o lançamento. A conta sintética ela você vai ter que fazer normalmente uma soma, uma apuração de outras contas analíticas para poder chegar no valor da sintética. Aí a gente vai falar da finalidade do plano de contas em graus. Por que a gente usou essa estrutura do plano de contas em graus? E aí eu já estou mostrando uma outra maneira de exemplificar esse plano de contas em graus. Eu acho que fica mais fácil até de entender. Normalmente, essa ideia de dividir em graus tem por finalidade atender os usuários da informação e as diversas necessidades. Como assim? O contador e os auxiliares eles vão usar o trabalho de acumulação de dados, ou seja, eles vão trabalhar contas de quinto grau, porque essas contas é que recebem o lançamento. Então, o contador ele vai trabalhar muito tempo dele no quinto grau. Já o gerente de contabilidade ele vai querer ter na mesa dele um plano de contas mais sintético, né? Uma coisa menos volumosa. Então, o quarto grau poderia atender ao gerente. Já um diretor que vai estar querendo uma informação mais geral ainda, a gente pode mandar para ele só a informação de uma folha com o terceiro grau das contas. E à medida que você vai fazendo, que você vai aumentando o nível de decisão, o grau porque o número
1, 2, 3, 4, 5. É inversamente proporcional a o esmuciamento, aquele detalhamento maior da conta. Eu não vou precisar esmiuçar tanto a informação quanto eu precisei no nível anterior. Então, quanto maior o poder de decisão, ou seja, quanto maior a situação da empresa, do usuário, ele vai querer menos detalhes, porque ele vai trabalhar mais com informações gerais que vão fortalecer a tomada de decisão. Então, esse exemplo aqui que está na transparência para vocês, no slide, ele mais ou menos mostra um exemplo disso. Então, imagine que essa conta não é uma conta corrente, é uma conta contábil. A conta A, ela tem 170. E o que é 170 da conta A? A conta A aqui é primeiro nível, certo? A conta A ela é formada pela conta B mais a conta C. Se a gente somar aqui, a gente vai ver 90 mais 80, 170. Então, conta A, primeiro nível, conta B e C, segundo nível. Mas existe a conta E, F, G, H. Faltou a conta D, né, nessa conta, mas não tem problema. A ideia é que vocês agora vão ver que a conta B ela é formada por 4 contas mais analíticas do que ela e que a soma dos saldos dessas contas vai dar o saldo da conta B. Aí eu penso aqui na conta E. A conta E ela tem uma subdivisão, que aqui já é o que? Quarto nível. 1, 2, 3, 4. E a soma dos saldos desse quarto nível vão te dar o saldo da conta E, que é uma conta de terceiro nível. Então, e por último aqui eu tenho uma conta X e conta X2 aqui que formam, elas somadas dão o saldo da conta E1, e essa conta que está mais abaixo, ela está no quinto nível. Eu vou lembrando do que a gente falou ainda agora. O contador ele vai estar trabalhando fortemente nesse quinto nível. Por quê? Porque ele vai estar alimentando o sistema de contabilidade e ele vai estar fazendo as contabilizações, os lançamentos, os acertos, diretamente nessas contas aqui mais analíticas. E aí o gerente do contador, o gerente de contabilidade, ele vai estar querendo olhar mais essa conta aqui. A conta é 1, a conta é 2, que olha o geral do comportamento da conta. E um diretor intermediário, ele vai estar olhando a partir daqui. Ele não vai descer no quarto nem no quinto. Pode ser que ele só queira informação do segundo nível. Pode ser que ele só queira saber total de ativo, total de passivo, patrimônio líquido. Pode ser que ele se interesse por um pouquinho mais de detalhamento, ou ele já desce para passivo circulante. Lembrando que a gente viu, né? Se eu entender que aqui é passivo, como o exemplo que a gente deu, esse nível aqui, onde tem a conta 170, é total passivo. Aí aqui, conta B e C seriam contas de passivo circulante, passivo alguma coisa. Descendo mais um pouquinho, aí eu vou ter os tipos de passivo circulante, que a gente viu ainda agora. Que pode ser fornecedor, salário, seja lá o que for. Dentro disso, aí a gente discrimina quem são os fornecedores e ainda posso discriminar por tipo, né, de fornecedor e quem são os fornecedores propriamente no último nível. Então, é só para ficar bem claro que o plano de contas ele vai ter vários níveis, ele vai atender vários interesses e que nem todo mundo vai querer o mesmo nível de detalhamento. Mas o plano de contas ele tem que pensar em todos os usuários, não apenas no... Porque se fosse pensar só no diretor, ele não teria os níveis mais detalhados. Mas sem os níveis mais detalhados, o contador não produz informação. Então, o plano de contas, de fato, ele tem que ser bem completinho e tem que atender a necessidade de todos os usuários, não somente dos diretores da empresa. Então, a classificação de contas pelo sistema patrimonial. Objetivando atender a necessidade dos 2 relatórios básicos de um sistema de informação, as contas podem ser classificadas em 2 grandes grupos. Né? Os grandes relatórios que a gente tem são o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do último exercício, ou período. Né? Depende, porque você pode ter uma DRE sem ter fechado ainda o exercício, você pode ter uma DRE até diária. Bancos, por exemplo, fecham balanços diários, tem DRE diário se quiser.
Mas aí, na média, a maioria das empresas tem exercício anual. Os bancos também têm um balanço anual, só que o balanço anual ele é, na verdade, a soma daqueles balanços diários. Na prática, a gente até vai ver nessa disciplina, o que a gente tem no dia a dia são balancetes, né? O balancete é uma simplificação, é mais ou menos uma apuração do saldo das contas, e esse balancete, a gente pode dizer que o conjunto desses balancetes, as variações desses balancetes, acabam gerando um balanço, que pode ser mensal, pode ser semestral, sei lá, a periodicidade que a empresa quiser. Então, a gente pode classificar as contas em dois tipos: contas patrimoniais, que também são chamadas de permanentes. Por quê? Porque elas são as contas necessárias para representar os elementos patrimoniais de ativo e passivo. Claro que já está ficando fácil para vocês entenderem que são aquelas contas que vão estar aparecendo no balanço, né? Então, essas contas vão representar bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Então, elas compõem o balanço patrimonial. São chamadas de permanentes porque elas sempre vão existir enquanto existirem os elementos patrimoniais que representam. Ou seja, se a gente pensar na conta caixa, enquanto houver dinheiro dentro da empresa, ano após ano, você vai ter a conta caixa. A empresa pode estar com pouco dinheiro, com muito dinheiro, mas a conta caixa não vai deixar de existir. Ela pode estar com um saldo mínimo ou até com saldo zero, mas a conta caixa vai existir, independente do ano, independente do momento do ano, porque é uma conta permanente, uma conta patrimonial. Já eu tenho contas de resultado. Como é que são essas contas de resultado? Contas de resultado, na verdade, são de dois tipos: contas de despesas e receitas e contas de apuração. Como é que são as contas de despesas e receitas que a gente viu já no exemplo, né? A gente introduziu logo a prática para agora entrar um pouco com a parte conceitual. As contas de despesa e receita elas vão ser abertas no primeiro dia do período. Essas contas elas não são permanentes como a do balanço, porque elas têm os saldos, elas são encerradas quando a gente encerra o exercício e elas são reabertas no primeiro dia. Ou seja, todos os anos você vai ter contas de receitas e despesas, mas não necessariamente todas as contas de receitas vão aparecer e nem todas as contas de despesas vão ser usadas também. E essas contas elas vão estar permanentes, ou sim, elas vão estar com saldo, digamos assim, ao longo do período. Então elas iniciam com saldo zero, né? E como a gente viu, conta de despesa e receita tem a função de registrar as informações dos gastos e dos ganhos, e isso é importante, prestar atenção e entender isso. Conta de receita e despesa não representa nenhum elemento patrimonial, ou seja, não é nenhum bem, não é nenhum direito, não é nenhuma obrigação, nem é o patrimônio líquido. Elas são usadas para um segundo relatório, não o balanço. Elas são usadas para a demonstração de resultados do exercício. Então você vai ter um balanço do ano X e vai ter uma demonstração de resultado do exercício do ano X também. Mas aí são contas diferentes. Não são, as contas que aparecem no balanço não aparecem na demonstração de resultados, porque na demonstração de resultados você só vai ter receitas e despesas. Elas são chamadas de contas transitórias. Enquanto as outras são chamadas de contas permanentes, elas são chamadas de contas transitórias. Por quê? Porque elas só servem para o último período analisado. E aí elas recebem lançamentos cumulativos ou acumulativos, como você preferir. Mas na verdade o que se usa é cumulativo, né? Cumulativamente, ou seja, de forma acumulada, elas vão recebendo informações dentro do exercício e vão acumulando aquele saldo ao longo do exercício. Assim, ela tem um tempo de vida definido. O tradicional com o período tradicional, o processo tradicional com as contas de resultado é o seguinte: elas são abertas no período, como eu já disse, elas recebem os lançamentos cumulativos ao longo do ano e receita ou despesas só vão receber débito, receitas só recebem crédito. Veja essa diferença. Uma conta caixa, por exemplo, recebe débito e recebe crédito. Já uma conta de despesa e receita
Se for despesa, recebe débito. Se for receita, só recebe crédito. Por quê? Despesa tem natureza devedora e o débito vai aumentar o saldo daquela conta. Receita tem natureza credora e o crédito vai aumentar o saldo daquela conta. Mas ela não recebe débito e crédito, nenhuma delas. Ela só recebe um tipo de lançamento. Não é? E por fim, elas, no geral, elas vão te dar um resultado, como a gente viu. O total de receitas menos o total de despesas vai te dar um resultado, que pode ser um resultado positivo ou negativo. Se for positivo, ótimo, bom para você, é lucro. Se for um resultado negativo, é prejuízo. Aí você também tem um outro tipo de conta de resultado, que é a conta de apuração. Ou seja, são contas de resultado e o saldo final não é definido antecipadamente. Você não sabe quanto é que vai dar o resultado do exercício, não é? Como eu disse, você vai acumular as receitas no ano e vai acumular as despesas também no ano. Vai fazer receita menos despesa e só aí, por exemplo, é que você vai ter o resultado de uma conta de apuração, que é muito conhecida, que é a conta lucros e perdas. Ou seja, essa conta de apuração, ela só vai ter saldo conhecido ao final do exercício. Ela não inicia com um saldo definido antecipadamente. Então, pode ser que o resultado seja lucro, e aí ela vai ter uma natureza semelhante à receita, ou pode ser que seja um prejuízo, e aí ele vai ter uma natureza igual à da despesa. Ou seja, para ficar fácil, a despesa tem natureza devedora, só recebe débito. O prejuízo também tem natureza devedora. Ele é o resultado do confronto entre receitas e despesas, e ele vai ter uma natureza devedora, no caso, se for prejuízo. E quando eu confronto receitas e despesas e o resultado é positivo, a receita é maior, a natureza do resultado é lucro, e esse lucro tem a natureza credora, igualzinho à da receita. Por fim, a gente já falou bastante de contas hoje, a gente vai encerrar falando de centro de custos e de receitas. Para que um plano de contas atenda todas as necessidades gerenciais, pode ver que eu falei bastante de necessidades gerenciais, porque, olha, eu sou suspeito para falar porque é a minha área de atuação, mas a contabilidade, ela tem que ser enxergada, não só por nós, contadores, mas por toda a sociedade, como uma ciência que tem, basicamente, a produção da informação e não só o patrimônio, como muita gente diz, a contabilidade é a ciência do patrimônio. Na verdade, a contabilidade é uma ciência que tem o patrimônio. A partir do patrimônio, ela produz informação. Informação essa que auxilia a tomada de decisão. Então, é uma informação gerencial. Então, para que um plano de contas atenda a todas as necessidades gerenciais, há necessidade de completá-lo com um novo segmento estruturado de armazenamento de informações contábeis. E isso é chamado de centro de custo. Eu não vou tentar complicar, eu vou tentar não complicar a vida de vocês agora, porque vocês vão estudar custos, vocês vão estudar orçamento, e aí não vai ter, vocês vão ver isso com muita tranquilidade. Se eu encher de informação agora, não vai adiantar de muita coisa e vocês vão acabar não entendendo. Mas para que vocês tenham uma ideia, então, existem as contas, elas são patrimoniais, ou elas podem ser contas de resultado, como a gente viu, né? Umas que estão contemplando a DRE e outras que vão ser usadas no balanço. Mas existe um segmento estruturado que a gente chama de segmento estruturado de armazenamento de informações, que é chamado de centro de custos ou despesas, que também estende-se para centro de receita, né? A gente vai falar só de centro de custo porque a lógica você aplica a receita mais para frente quando você for estudar. Esse conceito de centro de custo, ele decorre de um conceito chamado accountability. Accountability de forma geral, ele está
contemplando a controlabilidade e a prestação de contas, né? A controlabilidade pode-se dizer que é um conceito à parte, mas para facilitar, entenda que a contabilidade é o seguinte: é você ter a prestação de contas, mas isso servindo a um controle maior da empresa. E também existe um outro interessado nesse tipo de contabilização aqui, que é a contabilidade de custos. Como eu falei também, você vai ter planejamento orçamentário e você vai ter também a contabilidade por unidade de negócio, que é o conceito de contabilidade por responsabilidade. Que significa o quê? Significa atribuir o controle das contas contábeis para os gestores das organizações, enfatizando receitas e despesas, né? Então, a gente tem o centro de custos como uma maneira muito interessante de controlar, como a gente viu até agora. Vamos ver aqui, ó, controle. A contabilidade é o que é? Controle e prestação de contas. Então, quem é que se interessa pelo controle e pela prestação de contas? A contabilidade de custos, porque já que eu estou falando de centro de custos, o planejamento orçamentário, e quem faz a disciplina de orçamento já viu que a gente a gente mexe com custos que vêm de outras áreas já prontos, e a contabilidade por unidade de negócio, que já é uma coisa que vocês vão ver em controladoria, que tem a ver com a ideia de contabilidade por responsabilidade, que é o seguinte: eu não posso cobrar de um administrador a gestão de alguma coisa que ele não tem autonomia. Ou seja, eu não posso cobrar do meu gerente da fábrica que reduza a hora extra do escritório central, porque ele não é o gestor do escritório central, ele não pode fazer nenhum tipo de ação que diminua a hora extra do escritório central. Eu só posso cobrar ao gerente da minha fábrica aquele tipo de custo que está associado a ele, ou seja, o custo de hora extra da fábrica, o custo de mão de obra, o custo de matéria-prima, todos os custos que estiverem envolvidos ali eu posso cobrar dele, porque ele é o gerente da fábrica. Mas eu não posso cobrar o que ele não controla. Então a lógica na contabilidade é: você só cobra de quem controla. Então, só para vocês entenderem, então, lembra que a gente viu aqui as contas? Então, num centro de custos, as contas elas vão existir com os mesmos nomes. Só que elas vão, e eu estou falando aqui do nível que a gente trabalha no balanço e que a gente trabalha na DRE. Mas o plano de contas completo, ele também contempla essas contas que vão ser usadas no centro de custos. Pode ver que a gente não falou da conta pessoal, que aí teria uma codificação diferente. E o que seria essa conta pessoal? Seriam os salários e seriam as horas extras. De quem? Horas extras da administração e salários da administração. Horas extras e salários do setor comercial e da operação, que são 3 áreas distintas da empresa. E aqui eu tenho o meu total, então vamos lá. A administração, eu posso ver que ela tem salários no total de 2.000 e horas extras no total de 300. Totaliza 2.300. Comercialização 3.000, 200 de horas extras, operação 4.000, horas extras de 100. De cara assim, só para dar uma ideia para vocês de como funciona. Se eu sou um gerente de custos, ou eu sou um controller, eu vou estar olhando para a administração e vou querer entender por que ela paga salário menor do que a operação e a hora extra dela é tão superior. É porque muita gente está fazendo, porque em tese a hora extra de quem ganha mais representa mais. Então eu posso afirmar no primeiro momento que existe muita hora extra na administração e pouca hora extra na parte de operação. E na comercialização eu tenho uma área intermediária. Então eu vou atacar, e é assim que o controller pensa, eu vou atacar essas horas extras aqui. Eu vou entender por que tanta hora extra aqui e por que aqui tão pouco. E será que é pouca mesmo? Será que eu posso reduzir? Então entenda, eu estou usando as mesmas contas, salários, que vão estar lá no balanço, e hora extra também, tudo que compõe o valor, o salário que a gente viu lá, dentro de uma lógica agora de centro de custos. As contas são rearrumadas. E você vai ter umas contas específicas. Essa conta pessoal, por exemplo, ela pode existir até no balanço. Mas, da maneira como foi desenhado esse exemplo aqui, a conta pessoal é uma conta específica dos centros de custos. Pode ver que ela não tem um saldo sintético.
ela só vai ter esses dois saldos analíticos, né, mais detalhados, de salários e horas extras. Eu tenho aqui um total, e o total já totaliza por setor administração, comercialização e operação total. Então, gente, é basicamente isso que a gente queria ver hoje. As contas que a contabilidade usa, por que existe plano de contas, para que servem essas contas, movimentação de conta, o que é, né? Pode ser a débito, pode ser a crédito, como é que é débito, como é que é crédito, quais tipos de conta, quais são os níveis que a gente pode chegar, o que é uma conta analítica, uma conta sintética. Basicamente, eu recomendo que, se você ficou com alguma dúvida, dê uma outra olhadinha, também, se quiser, dê uma pesquisada, vale a pena, e eu fortemente recomendado que vocês olhem livros, olhem publicações, até artigos, se vocês quiserem, artigos acadêmicos, obviamente, artigo de opinião não interessa para a nossa disciplina, para que vocês possam se ambientar com isso. Na próxima aula a gente vai estar falando mais detalhadamente da questão dos grandes agrupamentos de contas, que a gente vai ter os agrupamentos no balanço, e aí a gente vai falar um pouco do que mudou em 2007, o que é que aconteceu, como é que era o balanço antes, como é que se tornou depois. É importante vocês saberem o que mudou para entender a ideia que estava por trás da harmonização. E aí a gente vai falar um pouco de conceito circulante, não circulante, grau de liquidez, enfim. A gente vai começar a adentrar cada vez mais nessa lógica contábil, que é o objetivo de vocês, que serão os nossos futuros contadores. Uma boa semana de estudo para todos, não só para essa disciplina, para todos, e até a próxima aula. Um abraço.